No coração da floresta equatorial do Congo, onde a selva parece respirar segredos milenares, há uma tribo que guarda um ritual capaz de congelar o sangue. Eles chamam de Kwetu Kufa, nossa morte própria. Para eles, cada espelho partido não é apenas um objeto quebrado, mas uma janela para um lugar onde as fronteiras entre vida e morte se dissolvem. Em 1973, 2 antropólogos registraram isso em filmagens clandestinas. O que viram no vídeo, porém, não era apenas parte da cerimônia. Era uma profecia. Imagine que você está na selva, com a câmera tremendo nas mãos, e então, de repente, o reflexo no vidro partido não é o seu rosto, é o seu futuro. Esse foi o horror que 2 pesquisadores viveram ao testemunhar, em um fragmento de espelho ritualístico, suas próprias versões idosas, cercadas por aldeões que os enterravam em cerimônia funerária. A filmagem, hoje guardada em arquivos secretos, mostra não apenas a crença da tribo, mas um enigma que transcende a lógica. Por que, exatamente, quebrar um espelho os desbloqueia para essa visão? A resposta está em como a tribo enxerga a alma. Para os membros, um espelho intacto é uma cárcere para os espíritos que não puderam morrer. Almas presas entre o mundo físico e o além, presas por traumas ou mortes não aceitas. Quando o vidro se quebra, não há mais barreiras. O reflexo não reflete mais o agora, mas permite que o além se derrame na realidade. É por isso que, durante o ritual, os aldeões dançam ao redor dos cacos, entoando canções que abrem os olhos do espírito. O documentário original de 1973, filmado em uma clareira sob a lua cheia, mostra a antropóloga Margot Weber queimando incenso enquanto segura um espelho novo. O vídeo, porém, sofreu cortes abruptos. Nas fitas restauradas recentemente, vemos que, assim que o espelho se parte, sua imagem no filme muda. Primeiro, seus olhos ficam opacos. Em seguida, o rosto parece velho, enrugado, como se a câmera tivesse envelhecido décadas em segundos. A animação que ilustrará essa cena vai além de ilustração. Cada traço será inspirado nos padrões de pinturas ancestrais da região, onde formas humanas se mesclam a símbolos de ciclos. Nas cenas do ritual, as linhas curvas do desenho simbolizam a transição entre tempos, o ato de quebrar o espelho, uma ruptura que desbloqueia o fluxo do tempo, permitindo que passado e futuro se toquem. Assim como o espelho quebrado cria 1000 fragmentos de imagem, o ritual cria 1000 portas para o além. Mas o mais perturbador não são os reflexos antecipados, são os outros rostos que aparecem. Nas filmagens, entre as imagens tremidas dos antropólogos, surgem figuras que não estão no set, silhuetas de aldeões mortos décadas antes. Sombras que dançam ao som de tambores que nenhuma testemunha ouviu naquele dia. O líder tribal, quando confrontado, apenas responde: se seu reflexo morre antes de você, seu espírito já está em 2 lugares. Os pesquisadores nunca registraram a experiência como mera superstição. No diário de Margot, há uma passagem manchada por sangue. Eles não estão vendo o futuro. Estão chamando o futuro. Cada caco é uma porta. Nós entramos. E agora, às vezes, à noite, ouço o eco de risadas que não são minhas. Quando a equipe tentou repetir o ritual, os resultados variaram. Em um teste, um voluntário quebrou o espelho e, por 12 segundos, seu reflexo mostrou uma cena de um incêndio em sua cidade natal. 3 semanas depois, o mesmo incêndio aconteceu. Isso explica a obsessão da tribo em manter o ritual secreto. Eles não querem que estranhos usem os cacos como ferramentas de profecia.
A animação mostra isso através de transições fluidas entre dimensões. Um espelho quebrado se transforma em um rio com reflexos que fluem para trás, levando o espectador a sentir a distorção temporal. Cada detalhe da animação, desde os padrões geométricos até as expressões das figuras ancestrais, reforça a ideia de que o ritual não é apenas crença, mas uma engrenagem do cosmos. Mas há um mistério ainda maior. Nas gravações, quando o espelho se quebra, não é apenas o passado ou o futuro que invade. Surge uma figura conhecida apenas como o que não tem rosto. Na filmagem do funeral fictício dos antropólogos, essa figura aparece em todos os fragmentos do espelho, mas nunca em frente à câmera principal. Quando questionados, o sacerdote da tribo apenas sussurra: "Alguns portais não deviam ser abertos, nem mesmo por eles." Hoje, os arquivos do ritual estão marcados com códigos de segurança que até hoje não foram decifrados. O que se sabe é que, após o incidente, Margot Weber desapareceu meses depois. Seu corpo nunca foi encontrado. Mas o diário finaliza com uma fotografia. O rosto dela, envelhecido, em um espelho novo, fitando o leitor. Essa é a natureza do mistério. Não é apenas sobre ver o futuro, mas sobre permitir que o futuro nos veja. Enquanto a animação mergulha em padrões ancestrais que se transformam em linhas do tempo, a narrativa lembra que, em culturas africanas, o espelho não é apenas um objeto. É um espelho de alma. E quando quebrado, revela o que está além do que podemos segurar. E então, há o último registro. Em 2018, um viajante que participou do ritual disse ter visto seu próprio espelho refletir não seu rosto, mas um lugar. Uma floresta cinzenta, sem sol, onde figuras sem rosto o chamavam para fora do vidro. Ele voltou para casa, mas nunca mais sorriu. Hoje, dorme sob o mesmo espelho do ritual e diz que ouve vozes, sempre em uma língua que nunca aprendeu. Essa é a natureza do Kwetu Kufa. Não é um ritual para os vivos, mas uma ponte para os que não puderam descansar. Enquanto a animação desenha formas ancestrais dançando entre os fragmentos, a pergunta paira: o que os espelhos estão, na verdade, tentando nos mostrar? Ou talvez, o que eles estão tentando trazer? A resposta, como sempre, está nos fragmentos quebrados, e em cada fissura, a fronteira entre o aqui e o além é mais tênue do que imaginamos. E assim, a floresta guarda seu segredo, porque quando o espelho se parte, não é só o vidro que se quebra, é a nossa própria noção de tempo e de realidade. Não é fé, não é superstição. É uma linguagem que o espelho insiste em traduzir, para quem ousar olhar. E enquanto a floresta devora o som dos tambores, a pergunta permanece. Você já olhou para um espelho e viu algo mais velho que você? Algo que, talvez, já esteja olhando de volta?